programa Fala Sério aqui dá continuidade à discussão, à conversa, ao bate-papo sobre qualificação profissional, sobre qualificação do ser humano. Estamos aqui hoje com Sayonara, apresentada da mesma forma que Roberto Sola, que nós tivemos outra gravação com ele, o presidente do Sindicato dos Tecnólogos, para que nós falemos hoje aqui sobre o Sistema S, a faculdade, esses cursos maravilhosos que inclusive membros de nossa equipe, nossos colaboradores, Marcinho e Tony, já estão no Senai fazendo o curso de Engenharia Mecânica. Marcinho, ou melhor, Ramon e Tony fazendo. Marcinho está entrando, fazendo o processo seletivo. Vamos cruzar os dedos para que ele entre. E nós estamos encantados nessa estrutura física que fica aqui. Que bairro, Sayonara? Avenida Orlando Gomes, aqui em Piatã. Na Avenida Orlando Gomes, em Piatã. Entre Piatã e Jaguaribe, aquela avenida que liga a Orla, a Paralela, que é a Orlando Gomes. Estamos aqui com Sayonara, coordenadora pedagógica, para explicar a gente esse mundo em 30 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em recebê-la em nosso programa Fala Sério. Estamos aqui cada vez mais tentando contribuir com a sociedade para levar informação. Ok. E Alessander e nosso querido Adriano, duas pessoas que compõem esse corpo técnico, seus colegas aqui, que a gente manda um beijo, um abraço. Adriano, falar nisso, vê se você vai para o encontro nosso dos ex-alunos maristas, porque você falta o tempo inteiro, mas é porque toma muito tempo por causa dos cursos todos. Olha, aqui, ele né? Trabalha bastante aqui, viu? Mas vocês estão com a joia da coroa da rainha, a Ai, coroa nós da sabemos princesa. disso. Tá, aquele abraço para você. Sayonara, seja bem-vinda, microfone é seu. Tela é sua, para nós começarmos a conversar qual é o papel dessa instituição. Bom, a Faculdade de Tecnologia Senai Cimatec é uma faculdade que tem um viés extremamente acentuado na área de inovação e pesquisa. Nós oferecemos aqui cursos na área de graduação, nas áreas de engenharia e nas áreas de tecnologia. Nós temos os cursos superiores de tecnologia, que já se tornaram cursos tradicionais em nossa instituição, e temos os cursos de engenharia na área de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia de automação, engenharia de produção e engenharia de materiais, que é um curso extremamente inovador aqui no Nordeste. Bom, dentro desse universo de inovação e de cursos de graduação, nós temos os tecnólogos, que são os egressos dos nossos cursos, que são os profissionais com uma especialização em uma determinada área, onde há um aprofundamento do conhecimento tecnológico desse profissional. Agora, em 2014, nós teremos o nosso processo seletivo, que conta com 6 cursos de engenharia e entre 16 ou 18 cursos tecnológicos. Nós temos aqui vários laboratórios que atendem a todos esses cursos, além, eu já ia me passando, dos cursos na área de mestrado e doutorado. Nós temos o doutorado nas áreas de produção, de tecnologia, e temos o mestrado, o profissional e o acadêmico também. Fala galera, eu sou Felipe Pezzoni da Banda Eva e eu também estou ligado aqui no Fala Sério com Celcinho Cotrim, um bate-papo de primeira qualidade, com muita música também, é claro. Sayonara, estava aqui na hora que você estava falando aí, eu estava pensando
essa estrutura toda aqui comporta esses cursos de graduação, Sim. né? De pós-graduação, a Sim. nível de mestrado, de doutorado, e tem a vertente aí mais para a sua área, inclusive sua área de pesquisa, que é a sua, não vou dizer a cachaça para não fazer apologia, mas só no sentido metafórico de dizer o seu prazer, né? Sim, sim. 5 anos de estudo, inclusive, nessa área, não é isso? Exatamente. Eu consegui concluir uma tese de doutorado a respeito da identidade profissional do tecnólogo na indústria local, né? A origem dessa pesquisa, ela veio em função das perguntas que os meus alunos faziam. Eu sou coordenadora pedagógica da instituição e eles sempre viam como uma questão: professora, eu vou ter trabalho, eu vou ter estágio, como é que anda o mercado para o tecnólogo? Como é que anda essa absorção? Nós sabemos que no Brasil o crescimento da matrícula em cursos tecnológicos é um crescimento absurdo. Nós estamos falando de um cenário nacional. Minha preocupação era responder para o meu aluno daqui da faculdade. Então eu resolvi desenvolver uma pesquisa e fui a campo, fui à indústria e entrevistei várias empresas, vários representantes. E dentro desse caminhar dessa pesquisa, eu fui tirando algumas conclusões. A primeira delas é que, sim, o mundo do trabalho, de fato, demanda pela ação do tecnólogo. Quando a gente pondera a respeito do perfil do tecnólogo, é um profissional com uma especialização tecnológica em uma determinada área do conhecimento. Eu gosto muito de usar a imagem de um bolo, né? Vamos pensar assim, você tem um bolo grande, voltado, digamos, para uma área da engenharia. O tecnólogo é uma fatia, uma larga fatia desse bolo, onde há um aprofundamento tecnológico que é desenvolvido durante o curso, que pode variar de 2 anos até 3 anos e meio. Então ele tem um foco específico em uma determinada área daquela formação. E aí a gente pode falar dos cursos tecnológicos na área de mecânica, na área de processos ambientais, de gestão ambiental, segurança do trabalho. Eu estou trazendo para vocês mais o nome dos cursos com os quais eu tenho mais intimidade. Embora você tenha hoje um catálogo nacional de cursos tecnológicos, onde você conta com mais ou menos 112 ou 113 cursos, dividido em 13 eixos tecnológicos. Então, quando você pensa no contingente de possibilidades de formação para o tecnólogo, é um contingente enorme. Bom, então, quando eu comecei a minha pesquisa, outro fato que me chamou a atenção é que ainda é perceptível uma retração do mercado em relação à contratação do tecnólogo. É porque o tecnólogo não é bom? Muito pelo contrário. É porque o tecnólogo ele ainda é pouco conhecido. Essa identidade profissional do tecnólogo, ela está, neste momento, em formação. Então, é necessário que as instituições de formação do tecnólogo busquem uma parceria e uma aproximação com o mundo do trabalho para que possa apresentar esse profissional e todo o diferencial que ele tem. Então, ele não é um profissional que chega para tomar o lugar do engenheiro, de modo algum. Ele tem uma identidade específica, o engenheiro tem as funções dele, o tecnólogo tem as funções dele e o profissional técnico de nível pós-médio também tem a formação dele. Na verdade, nós estamos falando de 3 níveis de formação profissional diferenciados, em que o tecnólogo, ele sendo profissional intermediário, ele tem a formação científica, a base científica necessária à execução da sua tarefa, mas tem também o senso prático. Até porque uma das principais características dos cursos tecnológicos é a necessidade da prática permear todo o desenvolvimento do curso. Perfeito. Então, em relação aos cursos que eu acompanho aqui na faculdade Senai Cimatec, nós temos a preocupação de, desde o início, desenvolver projetos integradores, que são projetos interdisciplinares, onde nós vamos reunir áreas específicas do conhecimento que estão presentes na proposta curricular e daí gerar um produto, um trabalho concreto. E é um trabalho de pesquisa. O trabalho de conclusão do curso usa o método Theoprax, né? Nós temos uma parceria com o Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Então, ao invés dos nossos alunos realizarem TCC no formato original, né? Vamos falar aí de monografia ou artigo, ele vai a campo, ele é acompanhado por um orientador, há uma equipe, há um núcleo Theoprax aqui na faculdade para isso.
Então ele vai buscar dentro da indústria ações, oportunidades onde ele possa atuar como um consultor júnior. Então ele vai até uma empresa, ele identifica um problema nessa empresa, ele retorna com o problema e ele gera todo um projeto de intervenção naquele problema real. Então ele não vai ter só o aspecto da pesquisa conceitual, documental, para concluir a sua formação. Ele vai colocar em prática o seu perfil de egresso desde já. Então, há uma banca, há um período aqui, nós acabamos de, inclusive, encerrar um período de apresentação somente de projetos Teopraxis. E um detalhe, nessa apresentação de trabalho de conclusão de curso, os membros da empresa para a qual ele criou o projeto fazem parte da banca. Perfeito. Então, nós conseguimos associar o mundo do trabalho, o universo acadêmico, a criatividade, o perfil de egresso do aluno em uma só formação e, no final, uma só atividade. Então, isso é um diferencial. Esse diferencial hoje, você colocou antes, e até no papo que a gente estava tendo com o presidente do Sindicato dos Tecnólogos, ainda a dificuldade por falta da informação do tecnólogo, por conta dele ainda estar em formação na sociedade. Exatamente. Né? Como é vencer esse bicho-papão, né? Já que você tem uma estrutura perfeita ou quase perfeita de vocês, eu estava inclusive comentando na condição de gestor público, poder público federal, ele orienta, ele indica, não determina, em que a aplicação dos recursos para nível de qualificação que sejam executados pelo Sistema S, pela complexidade que é isso. No início eu tomei um susto, depois eu entendi o método de trabalho de vocês, de que é muito detalhista e de que é muito complexo no todo. Como é entender esse bicho-papão e partir para o mercado de trabalho, para sensibilizar o mercado de trabalho, para absorver essa mão de obra a seus alunos? Bom, como o Senai é uma instituição que tem uma capilaridade muito significativa com o mundo produtivo, com o contexto do mundo do trabalho, então nós acabamos desenvolvendo muitas parcerias. Então isso já nos ajuda muito. É uma instituição com uma história de 65 anos ou um pouco mais no mundo do trabalho. Então, nós buscamos frequentemente estarmos próximos, através de campanhas, através de seminários internos. Nós realizamos esse ano um seminário interno a respeito da identidade profissional do tecnólogo. E aí nós convidamos vários representantes da indústria para que eles possam vir aqui, conhecer os cursos, conhecer as competências que esses profissionais possuem e assim observarem uma oportunidade deste profissional ser o diferencial na sua empresa. Então, quando a gente começa a analisar sob o ponto de vista, e aí retomando o aspecto acadêmico, né? Os cursos tecnológicos, eles não podem representar um recorte de um curso de engenharia, né? Na verdade, existe uma diretriz curricular específica, existe uma legislação específica, tanto para a construção do perfil desse profissional durante a sua formação acadêmica, mas também diretrizes, como o Roberto Sola falou no último programa, a respeito das funções do tecnólogo. Existe o CREA e o CONFEA também que participam disso. Então, não é um profissional que esteja solto do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista da legislação do trabalho, tá? Então, quando nós pensamos em vencer esse mundo, nós temos que equacionar alguns aspectos. Eu tenho que equacionar o que as diretrizes curriculares, o que o MEC determina. Eu preciso ter um olhar crítico e atento para o que o mundo do trabalho demanda. Eu preciso ter um olhar crítico e atento para a formação deste cidadão, porque quando você conclui a formação do tecnólogo, você não atende somente a formação técnica, né? Você está formando o sujeito ali como um todo. Perfeito. Então, há um viés também do empreendedorismo, das relações humanas no trabalho, gestão de projetos. Então, existem alguns aspectos da formação dele que nós buscamos construir de modo que essa inserção dele no mercado seja mais viável. Agora, quando você chama atenção para a retração do mercado de trabalho, o que acontece?
todo profissional ele é reconhecido por aquilo que ele faz, concorda? Concordo, e acho que a gente precisa de um tempinho maior para alongar mais essa questão. Vamos chamar o bloco, segundo bloco, para que a gente dê uma respirada, tome uma água, lubrifique as cordas vocais, mas já já a gente volta. Fala galera, eu sou Felipe Pezzoni da Banda Eva e eu também estou ligado aqui no Fala Sério com Celcinho Cotrim, um bate-papo de primeira qualidade, com muita música também, é claro. Fala Sério está de volta com a professora Sayonara, coordenadora pedagógica da faculdade Senai Cimatec, que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre o que é a instituição, sobre o viés, inclusive, que lhe trouxe para esse mundo apaixonante, que é essa estrutura toda de mexer com a parte da tecnologia, da inovação, mas na sua área específica você colocou aí, e a gente estava colocando sobre a retração do mercado de trabalho, que eu já aproveito e já faço uma emenda maior. Você colocou a questão da sensibilização junto aos empregadores. Isso, né? Correto. Existe já pensado ou já executado um serviço de intermediação de mão de obra de vocês? Sim. Propriamente dito? Sim. Em nossa faculdade, nós temos um núcleo de carreira, né? Que é justamente a ponte que é estabelecida entre a formação que nós desenvolvemos aqui e os potenciais empregadores, o mundo do trabalho ou o campo onde esse aluno possa estagiar. Inclusive, Celcinho, foi esse núcleo de carreira responsável pelo seminário que nós desenvolvemos esse ano, sensibilizando e convidando todos os representantes da indústria para conhecerem o tecnólogo. Então, sim, nós temos esse cuidado também. Mas como eu vinha dizendo antes do nosso intervalo, geralmente o profissional ele é reconhecido por aquilo que ele faz, que ele executa, né? Você pode ter uma formação e executar uma função completamente diferente. Você vai ser mais conhecido por aquilo que você esteja executando do que por aquilo que você tem o seu diploma. Isso é uma lógica. Então, para que o tecnólogo tenha essa identidade de fato estabelecida, construída e amadurecida, é preciso que ele esteja no mercado de trabalho atendendo aos desafios tecnológicos específicos à sua formação. Então, se ele está no mercado de trabalho desenvolvendo funções de nível técnico, eu percebi na minha entrevista que ele dá conta com muita tranquilidade. Mas nas minhas entrevistas, durante a construção da minha tese de doutorado, os representantes da empresa também me diziam: olha, se eu tenho um profissional tecnólogo aqui, eu percebo que ele é mais proativo, eu percebo que as inovações tecnológicas que chegam tanto na área de produtos como na área de processo, a parte de maquinário, da tecnologia em si, ele consegue dominar isso e dar resposta num tempo muito curto, muito breve. E um outro aspecto também que as empresas sempre chamavam minha atenção era a perspectiva do raciocínio dele, da capacidade de interagir com a nova tecnologia e a construção do pensamento científico. Perfeito. Então, eles conseguem responder e atender ao mercado de trabalho dentro dos desafios tecnológicos com mais fluidez, com mais tranquilidade e eu atribuo esse menos tempo de absorção e de atuação
em função do caráter prático que permeia todo o seu curso. Eu costumo dizer que as instituições que oferecem cursos tecnológicos, elas não podem abrir mão daquilo que eu chamo de zelo pedagógico. Você tem que atender ao mercado, você tem que trazer inovação tecnológica de ponta, mas você tem que desenvolver naquele sujeito competências outras para isso, né? Digamos que em termos de competência técnica, em tese, uma sala toda, todo mundo tem um diploma. O que vai diferenciar um profissional do outro é como ele se relaciona com a área dele. Então, o hábito de desenvolver pesquisa por conta própria também é importante, a gente estimula muito isso aqui. O aspecto das relações, da cidadania, do pensamento crítico. Então, a gente tem uma preocupação em formar esse sujeito de um modo bem abrangente, né? E dentro da área tecnológica dele, você conhece aqui as nossas instalações, tem visto um pouco do que a gente tem a oferecer na formação dele, o que é novo. Quando nós pensamos, por exemplo, na proposta curricular de um curso tecnológico, a nossa pergunta é: o que é que está no estado da arte dentro desta área tecnológica? Então, o que já existe, a gente já sabe. Mas o que está por vir? Quais são as inovações, quais são as pesquisas, quais são as instituições de referência dentro do Brasil e fora do Brasil, com as quais nós poderíamos desenvolver contato para buscar esse currículo que vai ser o currículo que, de uma forma bastante significativa e segura, vai dominar aquelas demandas que chegam até as instituições de ensino ou que chegam até os profissionais egressos. Então, esse é o perfil de atuação e de formação que a gente tem buscado para o tecnólogo e que a gente tem proposto aqui internamente. Aí é onde entra também o ITA? Sim, nós temos uma parceria com o ITA em diversos projetos, sobretudo na área de inovação, mas aí isso fica mais a cargo da nossa direção da faculdade, da direção regional, e aí pode ser para um próximo programa. Perfeito. Essas parcerias. Sayonara, me diga uma coisa, eu estou assistindo televisão aqui agora, estou vendo a coordenadora pedagógica da Faculdade Senai Cimatec, estou vendo o apresentador Celcinho Cotrim, eles conversando sobre essa estrutura toda e pegando a questão pedagógica da instituição, e me deu interesse de me aprofundar mais nessa questão, dar uma estudada mais, porque Sayonara aguçou em mim essa vontade de entrar no mercado de trabalho, primeiro me qualificando nessa área tecnológica. Onde é que eu encontro isso? Tem um site? Sim, vocês podem obter informações sobre todos os nossos cursos tecnológicos, mestrado, doutorado, engenharia e cursos técnicos também no www.fieb.org.br. Lá vocês vão conhecer um pouco de tudo que nós oferecemos aqui e das novidades que nós temos frequentemente ofertado aí para a sociedade. Quero entrar aqui na instituição. Estou ali no sofá e me mexi por lá de cá. Olhei esse site da FIEB, me interessei, eu disse, mas eu tô com vontade desse processo seletivo, mas não tenho dinheiro. Se eu passar nele, eu não tenho dinheiro. Precisa de muito dinheiro? Não. E aí, nos conte aí mais ou menos. Os nossos cursos aqui não são cursos que têm um preço muito elevado em relação ao mercado. Na verdade, a gente trabalha dentro da média. Em alguns cursos até um pouco abaixo, né? Nós trabalhamos aqui em parceria com financiamento estudantil. Nós temos um programa de bolsas, né? Esse ano mesmo nós ofertamos cerca de 102 bolsas de estudo, 100% gratuitas, em todos os nossos cursos. Nós estamos agora na segunda etapa do processo seletivo de bolsas e a linha de corte para entrada nesse programa é o aluno ter feito o Enem nos 3 anos anteriores ao processo seletivo. Então, esse ano nós utilizamos os resultados do Enem de 2010, 2011 e 2012. Aqueles alunos que obtiverem boas notas no Enem são selecionados, nós entramos em contato com eles e agora a gente tem o processo de documentação, análise do perfil social. Existem alguns critérios sociais que são exigidos para a entrada dele no programa de bolsa, mas eu vou contar para você uma história interessante. Nós temos, hoje eu tenho aqui um colega muito querido, muito especial, é meu colega de trabalho e ele foi aluno bolsista. Né? Então, às vezes, eu costumo dizer que uma ação dessa natureza modifica por completo a vida do aluno. A vida de um cidadão, de um aluno, é verdade? Então, o processo seletivo,
comum, também é feito com as notas do Enem, ou se o aluno não quiser, o candidato não quiser as notas do Enem, ele pode se inscrever para a realização das provas. Nosso processo seletivo está com as inscrições abertas. Tudo isso vê no site, não vê? Tudo isso vocês vão encontrar lá. Sayonara, se você pudesse botar mais para fora ainda a sua alma, resumindo numa mensagem para quem está assistindo a gente, o que é que você deixaria como mola motivadora, mola propulsora de sair do sofá, se qualificar, encontrar o seu espaço no mercado de trabalho, ganhar vida profissional, se tornar um cidadão, uma cidadã? Bom, procure saber primeiro o que você gosta de fazer. É muito bom e é muito prazeroso quando você trabalha naquilo que você gosta. Segundo, dedicação e disciplina, para que você faça um bom curso, tenha um bom desempenho, tenha bons contatos. Além de você buscar satisfação e buscar dedicação, pense no seu futuro, pense nele com atenção, com carinho e comece a se imaginar, bom, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quantas possibilidades eu posso ter a partir da formação que eu busco agora. Nós da Faculdade Senai Cimatec esperamos você. Ô, querida, muito obrigado. Perfeita entrevista. Roberto Sola está corretíssimo de que não é nem uma entrevista, não é nem um bate-papo, é uma poesia. Muito obrigado por estar contribuindo com a sociedade que a gente vive, que a gente atua. Parabéns pelo trabalho, sucesso absoluto. Okay. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Microfone é seu, tela é sua, Senai, Cimatec, toda essa estrutura para poder utilizar essa concessão pública que é a TV, para poder divulgar cada vez mais as áreas de vocês, projetos, ações, programas, como todos que possam contribuir com a sociedade. A gente fica por aqui, semana que vem a gente está de volta.